apresenta Check-up no rádio. Sete horas 48 minutos, confirmando 7h48, doutor Belísio. Só antes de trazer aqui a sua participação, mandar um forte abraço carinhoso aí para o Naldo, ele que é o maior flamenguista do distrito de Lajinhas, aqui na zona rural de Caicó. Ele se empolga, manda áudios, os áudios deles viralizam aí nas redes sociais. O cara não perde um jogo do Flamengo, fica triste, fica revoltado que o Flamengo perde. Passou 3 dias aí triste porque sofremos aquela goleada para o Bragantino, mas foi um acidente de percurso. Já ficou feliz com o rendimento aí do Flamengo contra o Santos, né? Disse que agora virou fã do Sampaoli, pedindo para que você mande também um alô para o Naldo, maior flamenguista lá de Lajinhas. É aquele cara que quando o Vasco joga, ele tira onda com os vascaínos, né? Provoca a turma, né? Então um abraço, Naldo, aí, obrigado pela audiência aqui do nosso Panorama 95. Doutor Belísio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes, internautas. Uma satisfação imensa participar mais uma vez aqui do quadro Check-up no rádio, levando mensagens sobre a saúde no paciente idoso, na pessoa idosa, tirando dúvida dos ouvintes. Estamos aí à disposição. O idoso com muitas doenças, como gerenciar? É o nosso tema de hoje. Esse é o grande desafio, na verdade, é a grande expertise da geriatria, né? Na verdade, um dos pilares do manejo do paciente idoso é você saber gerenciar a multicomplexidade, que a gente chama no paciente idoso. As complexas relações entre as doenças, o próprio número de doenças crônicas que esse paciente, à medida que envelhece, pode adquirir. Pra você ter uma ideia, Marcos, aos 60 anos a gente tem, na verdade, metade da população já tem pelo menos uma doença crônica. E aos 80 isso chega a 90%. Então, envelhecer predispõe a doenças crônicas. Doenças como diabetes, doenças como dores osteoarticulares, osteoporose, hipertensão, diabetes, demência. Então, o idoso multimórbido, assim, a gente trata esse tema, a multicomplexidade, a multimorbidade, são o número de doenças que elas têm, uma relação entre elas, uma pode prejudicar a outra, o nosso métier, ele lidar com o idoso com muitas doenças, como você falou. E o gerenciamento dessas doenças, ele tem como assim, um princípio você tentar evitar o máximo do risco, de colocar esse paciente em risco. Quando a gente trata uma doença no adulto jovem, a gente pensa sempre no benefício do tratamento. Mas no idoso multimórbido a gente tem que pensar no risco também. A gente pesa o benefício e o risco. Isso em tudo na medicina. Mas no idoso com várias doenças, frágil muitas vezes, a gente tem que pesar se aquele medicamento que a gente vai fazer ou se aquela intervenção não medicamentosa não vai prejudicar mais do que ajudar. Um exemplo simples será que no meu paciente com 90 anos, com 5, 6 doenças crônicas, vale a pena a gente rastrear o câncer de próstata, por exemplo? O paciente não tem nenhum sintoma e a gente pedir um exame para ver se detecta precocemente esse exame. Então, vamos pensar o benefício de se encontrar um câncer e tratar um câncer de próstata, que é um câncer que tem uma progressão lenta, teoricamente. O benefício da cirurgia, da radioterapia, às vezes da quimioterapia, ele supera o risco. Então, é esse o ponto que a gente sempre está pensando no paciente com muitas doenças. O paciente tem uma hipertensão, e aí a recomendação é de você fazer determinado
medicamento. Mas esse paciente, além da hipertensão, ele tem uma mobilidade menor, ele tem limitação para a mobilidade, ele tem um risco de queda alto, ele tem incontinência urinária. Então, o benefício de você fazer um diurético, de colocar esse paciente para afrouxar mais a urina e ele ter mais incontinência, ou dele ter uma hipotensão ortostática, que é um efeito adverso comum nos diuréticos tiazídicos, uma classe de diuréticos, ou seja, ter queda de pressão. Esse benefício de controlar essa pressão com esse remédio supera o risco dele cair, dele fraturar, ou dele ter isolamento social porque não consegue segurar a urina. A gente não poderia pensar num outro medicamento, controlar a pressão de uma outra forma. Então, é assim que a gente maneja, pensando sempre no benefício e no risco. Uma outra forma, um outro pilar, um outro pensamento também, que a gente, quando gerencia a saúde de um paciente com muitas doenças, é eleger uma escala de prioridade. A gente, quando faz a anamnese, a entrevista com o paciente, a gente examina, a gente pede exames, a gente detecta muita coisa. Muitas vezes o paciente, numa primeira consulta, ele vem e a gente consegue passar o pente fino nele e detecta muitas doenças que podem dar problemas para ele num curto prazo, no médio prazo ou mesmo a longo prazo. E aí a gente elege prioridades. Agora, o que é que leva mais risco à saúde dele? É esse risco dele cair e fraturar? É essa depressão que está interferindo nos outros componentes da vida dele, na alimentação, no sono, na alegria de viver? Ou é uma taxa alta que só vai dar problema a ele daqui a 6 meses, 1 ano, se é que vai dar problema? Então a gente elege prioridades, porque são muitas doenças. Se você tentar apagar o incêndio de uma vez só, geralmente você não consegue. Além do risco desse paciente ter efeitos adversos a medicamentos. Então a gente vai aos poucos, tudo em pacientes idosos. A gente tem que pensar nessa, começar aos poucos, ir aos poucos, mas ir. Então é um princípio da geriatria. Tem até uma frase em inglês: start slow, go slow, but go. Comece devagar, vá devagar, mas vá. Isso é um princípio. Então a gente tem que eleger prioridades, começar devagarzinho, isso não só com medicamentos, mas também com intervenções não medicamentosas. É aquele caso, por exemplo, as pessoas perguntam muito, os ouvintes, de trazer, do pai parar de trabalhar, da mãe parar de trabalhar, de trazer ele do sítio para a rua. Não pode ser abruptamente. A gente tem que ir aos poucos. Então, gerenciar muitas doenças requer pesar risco, benefício, requer eleger prioridades, requer a gente ter uma ideia de começar aos poucos e aos poucos, mas e ter esse discernimento de que algumas coisas não valem mais a pena a gente procurar. Se procurar e achar, não vai valer a pena tratar. Então, é melhor nem procurar. Então, gerenciar, Marcos, muitas doenças num paciente idoso passa por mais ou menos por esses princípios. Isso é o gerenciamento da multicomplexidade é um dos gigantes da geriatria. Antigamente, a gente tinha os gigantes 5 Is, agora são os 5 M's, né? Então, multicomplexidade é medicamentos é outro, mente é outro, mobilidade é outro M, né? E o que mais importa é um 5º M. Então, multicomplexidade, saber gerenciar tudo ao mesmo tempo, no mesmo paciente, as doenças dele, é uma habilidade que o geriatra tem que ter. Muitas vezes as famílias levam para vários especialistas e às vezes precisam de uma opinião, de uma determinada coisa, eles não sabem nem a quem perguntar. São tantos especialistas que eles não sabem a quem recorrer em determinado momento. Agora, o ouvinte pergunta aqui o seguinte, né? Quando é ideal se realizar o check-up geriátrico? Olha, uma idade que eu acho assim, imprescindível, eu acho, e
a literatura demonstra, 50 anos é uma idade que a gente está... a mulher está nessa transição menopausal, o homem está começando também a pensar como vai envelhecer por causa da época do exame da próstata. Então, 40, 50 anos é a idade de você fazer esse check-up geriátrico, de como vamos planejar meu envelhecimento. Na verdade, a gente já deve planejar desde jovem, né? Do mesmo jeito que a gente começa a planejar a aposentadoria, a previdência, começa ali a pagar uma reservazinha, você tem que começar a armazenar também saúde, para que você possa viver bem, para que você não precise ser gerenciado com muitas doenças. Então, fazer esse check-up para ver como é que está, não só a parte cardíaca, mas ver também a mente, se esse paciente não tem risco de demência, rastrear a depressão, ver o sono dele, ver se ele tem uma atividade social compatível com o envelhecimento saudável, se ele se alimenta bem, e pedir exames de check-up, não só, como eu disse, de uma determinada área. Check-up de câncer, pedir quais são os exames que eu faço uma prevenção de câncer. É só o da próstata, é só o preventivo na mulher, é só a mamografia? Não, será que eu tenho que pedir algum exame para rastrear câncer do meu pulmão, para doenças outras como aneurisma da aorta, pacientes que fumam? Será que eu tenho que fazer uma colonoscopia? Será que eu tenho que fazer uma endoscopia? Esse gerenciamento ele perpassa a questão do coração. E assim, Marcos, não é só você pedir exames. Não, a própria inteligência artificial, se você hoje em dia colocar aquele site, aquele GPT, ele vai dizer mais ou menos quais exames tem que fazer, mas é você conversar com o paciente e identificar na família quais são as doenças mais comuns, identificar na conversa dele se ele tem alguma doença que ele sempre achou que não era doença, se ele tem um risco maior de adoecer, verificar a pressão, colocar ele dentro das medidas antropométricas, ver se tem uma massa magra, boa, se ele tem gordura, e assim por diante. É uma avaliação que eu sempre digo, do fio do cabelo à ponta do pé. 50 anos. Tenho 51 anos, tenho várias complicações. Sou diabética, cardiopata, problemas renais e estou com vários problemas causados pela diabetes, como dormência nos pés e mãos, formigamentos, calo nos pés e mãos e outros. Por favor, me oriente. Procurar ajuda, né? É um bom exemplo de uma pessoa que tem pouca idade, mas tem um organismo com muita doença, um organismo, vamos dizer assim, envelhecido. Tem pessoas com 70, 20 anos a mais e não tem nenhuma doença assim perceptível. É mais raro, mas acontece sim. Então, a idade é só um dos critérios, um dos pontos para a gente pensar quando levar nesse especialista em muitas doenças ao mesmo tempo, né, que é o geriatra. Então, assim, 50 anos eu falei, foi uma idade de você se planejar pensando em andar numa rota de envelhecimento saudável. Mas a minha ideia era que essa paciente fizesse uma avaliação geriátrica e aí pudesse manejar, mantenha os cuidados, paciente diabético com os especialistas que já tem, mas eu acho que uma visão longitudinal de ver esse paciente como um todo, sem pensar só naquela doença, só naquela meta a ser atingida, valeria muito a pena. Uma pergunta aqui, não fala que é a idade, mas coloca o seguinte: o que é bom para labirintite de imediato para aliviar mais a tontura? Uma boa consulta. A labirintite, ela é um termo popularmente conhecido como labirintite, mas na verdade ela quer dizer labirintopatia. São doenças do labirinto, são doenças relacionadas ao aparelho vestíbulo coclear, que fica aqui ao lado do ouvido, e ele é quem orienta a nossa posição da cabeça. Então, quando ele tem alguma doença, quando ele tem alguma alteração, a nossa posição da cabeça fica sem referência e a gente tem a tontura. Então, o que é que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas tendem a tomar medicamentos antivertiginosos, ou seja, para um tipo de tontura.
Vertigem é aquela tontura que o mundo roda, mas nem sempre a vertigem é a tontura do paciente. Pode ser um desequilíbrio, pode ser outro tipo de tontura. E a vertigem, ela tem alguns tipos de vertigem. Tem uma que demora mais, tem uma que dá e passa, só movimenta a cabeça, só dá quando movimenta a cabeça. Então, cada vertigem dessa, Marcos, tem um tratamento diferente. Um é com medicamento, outro é com reposicionamento labiríntico, com manobra de reabilitação vestibular. Outros é com medicamentos que não tem nada a ver com tontura. Por exemplo, a doença de Menier, que é a doença do Padre Fábio de Mello, é um tipo de tontura, é tratada com remédio para pressão, com diurético tiazídico. Então, assim, dizer qual o remédio para tontura, todo mundo, se for na farmácia, todo mundo tem assim, uma ideia de qual é o remédio para uma tontura. Mas, na verdade, isso é muito, assim, eu diria, é uma medida não muito assertiva. Porque, na maioria das vezes, a tontura mais comum, a vertigem mais comum, não precisa de remédio. Ela precisa de manobras de reabilitação, que é a vertigem postural paroxística benigna. Então, eu recomendo, primeiro, essa pessoa ter cuidado, se for idoso, ter cuidado na movimentação. Se está tonto, ter muito cuidado para não sofrer quedas. Depois, buscar auxílio. Tem algumas medidas que, até chegar à consulta, evitar levantar de vez, levantar lentamente. Quando está deitado, vai se sentar, senta devagarzinho, vai ficar em pé, fica em pé devagarzinho, fica em pé parado ali 2, 3 minutos até o labirinto se estabilizar. Tem alguns alimentos que podem induzir crise de labirintopatias, como café, chocolate, algumas coisas, alguns chás, eles podem piorar a tontura e isso é prejudicial ao paciente. Então, o melhor remédio é você buscar auxílio, identificar o tipo de tontura. Ir no médico para ele identificar e aí, se for paciente idoso, pensar já que a gente já sabe que geralmente uma tontura ela tem mais de uma causa. Ela é pelo desequilíbrio da fraqueza das pernas, por uma desidratação, e ela é por uma vertigem postural, por uma toxicidade dos cristais no labirinto. Então, a gente tem que identificar as causas dessa tontura e tratar. Não é sair, não, o que é bom para tontura, não. O que é bom para tontura, como eu disse, é ter cuidado com queda, porque idoso tonto ele cai, é um dos fatores de risco para queda, e buscar auxílio, para buscar identificar as causas dessa tontura e tratar, uma por uma. Problemas no equilíbrio, eles levam a problemas na mobilidade. E problema na mobilidade, alterações de mobilidade, levam o idoso a ficar dependente, a entrar naquela rota de envelhecimento patológico, doentio. Não consegue andar, não quer passar o dia sentado. Passando o dia sentado, ele começa a perder massa muscular, começa a perder força, a própria mente, começa a se isolar, começa a ficar triste, depressivo. Isso quando ele não tem uma queda ou fratura. Então, ter muito cuidado com as doenças do equilíbrio. Não é uma orientação aqui no rádio que vai resolver, não é um remédio que pode resolver. É mais fácil talvez você acertar na cena do que tomar um remédio e acertar para uma tontura sem examinar direitinho o paciente. Tive uma crise de labirintite, não conseguia nem levantar da cama, mas também a minha taxa de ferro estava muito baixa. Não sei se foi o labirintite ou se foi a taxa de ferro que estava baixa. Alguma relação? Ah, sim. A anemia, ela é uma causa de... Assim, os sintomas de anemia são fraqueza, palidez cutâneo mucosa, ou seja, a parte branca do olho fica esbranquiçada, não fica aquele vermelhinho, a ponta dos dedos não fica coradinha, rosa, fica branca. Então, palidez, fraqueza, cansaço ao andar, e o paciente pode sim ter uma espécie de tontura, desequilíbrio. Não apostaria, dependendo da intensidade dessa tontura, uma intensidade forte, se o mundo roda, se demora muito ou se demora pouco, não apostaria que a anemia seria o único fator. Ela pode estar piorando a tontura. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Marcos, a participação nessa terça-feira e até a próxima terça, se Deus quiser. 8 horas, 8 minutos.